Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Segunda-feira. Ler com oração, Atos capítulo 2, versículo 33, que diz: Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, a era do Espírito. O título do tema desta semana é A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Ao longo desta mensagem, constataremos que tudo o que nos acontece é fruto do arranjo do Espírito para que sua obra avance sobre a terra por meio da pregação do Evangelho do Reino. Perceberemos, assim como Paulo, que em nada devemos considerar a vida preciosa para nós mesmos, pois o que importa é completar a carreira e o ministério a nós confiado. Além disso, se tivermos o mesmo espírito de martírio que Paulo teve, edificaremos a igreja para que ela subjugue as portas do inferno. E vivendo uma vida consagrada, nós nos tornaremos vencedores, os que testemunham os milagres da aurora e vencem o inimigo de Deus na última batalha de Armagedon. As palavras desta série do Alimento Diário são fruto do trabalhar do Espírito que tanto tem falado conosco até agora. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e Deus lhe deu um corpo de glória, um corpo ressurreto. Com tal corpo, ele apareceu a seus discípulos e com eles esteve por 40 dias falando a respeito de seu encargo, o reino de Deus. É por essa razão que o evangelho que pregamos é o evangelho do reino. Em Atos capítulo 1, versículo 4, pouco antes de realizar sua ascensão pública, Jesus recomendou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. Os discípulos talvez tenham pensado: quando o Senhor subir às alturas, será que ele vai abandonar-nos? Certamente não. Entretanto, qual é a promessa do Pai? A resposta está neste versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Em sua ascensão, o Senhor foi para o Pai, mas seus discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Com isso, eles seriam as testemunhas do Senhor Jesus. Em outras palavras, o Espírito Santo era o próprio Jesus. Na essência, Deus é um só. Eles receberiam o Espírito Santo, mas seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! No dia de Pentecostes, a promessa do Pai proferida pelo Senhor Jesus se cumpriu. Querido leitor, o Espírito Santo foi enviado para a igreja. A partir de Pentecostes, a era do Espírito começou. Jesus, no Evangelho de João, disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 14, versículos 16 ao 17. Esse Espírito Santo é o próprio Jesus, que, vindo em forma do Espírito, inaugurou a era do Espírito no dia de Pentecostes, e a igreja foi gerada. A geração da igreja foi pelo Espírito Santo. E ao mesmo tempo em que começa a era da igreja, começa também a era do Espírito. Hoje é o Espírito que administra tudo.
É o Espírito que opera tudo debaixo do encabeçamento de Cristo e debaixo da operação de Deus Pai. Enfim, o Espírito é quem hoje faz todas as coisas. Em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, vemos quão importante é o derramar do Espírito sobre os crentes. Ao invocar o nome do Senhor, somos salvos pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Jesus, que está à destra de Deus, tornou possível o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Querido leitor, a promessa do Espírito Santo foi cumprida. Glória a Deus! Deus elevou ao céu a Jesus, que está sentado à sua direita, até que Deus ponha seus inimigos por estrado dos pés de Cristo. Diante disso, surge uma pergunta: quem vai fazer esse trabalho? Quem vai fazer esse trabalho é a Igreja, que recebeu o poder do Espírito, que recebeu o Espírito Santo como a promessa do Pai. A Igreja, portanto, por meio do Espírito, colocará todos os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo. Pergunta de hoje: qual é o papel do Espírito atualmente? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.